Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 14 de dezembro de 2011, quarta-feira. O verbete é de número 2145. Ele tem 6 páginas, 44 logias e 15 máximas. Eu chamo a atenção para o destaque da seção lá, se vocês quiserem, a divisão do detalhismo, que tem 11 máximos. O tema é inventário proexológico. A especialidade é autoproexologia. Definição. O inventário proexológico é o balanço geral da vida humana da consciência, homem ou mulher, exposto aos compassageiros evolutivos intrafísicos, ao chegar ao nível de finalização da consecução da programação existencial pessoal, no qual apresenta com realismo todo o trabalho já realizado e, ao mesmo tempo, discrimina as potencialidades ou acréscimos possíveis da acabativa à vista, em geral resultante dos esforços em andamento na quarta idade cronológica. A PROEX enquanto partilha interassistencial do patrimônio consciencial. A quarta idade física. O proexograma pessoal. A autoexposição pública realista. A qualimetria proexológica. A produmetria proexológica. O balanço gerontológico. A relevância da longevidade humana no terceiro milênio. A cláusula pétrea da autoproex. As chancelas intraconscienciais pessoais e ratificações autoparapsíquicas tranquilizadoras, independentemente das opiniões humanas alheias, quanto aos patamares evolutivos da própria consciência verbaciológica. Agora, na argumentologia, nós temos aí o tópico sobre a taxologia, com 14 inventários da vida intrafísica atual com relação íntima ao inventário proexológico da consciência lúcida. Depois tem a caracterologia com 10 patamares, expondo inclusive a quarta idade somático-intrafísica a partir da escala evolutiva das consciências. Agora, aqui está dividido em etapas já realizadas e etapas a realizar. São 2 períodos de etapas proexológicas. Agora, na remissiologia, dos 15 itens, nós chamamos a atenção. Alto desempenho proexológico, cláusula pétrea, desafio da proex, inventariologia e pós-complexe. Agora, frase enfática. O inventário proexológico pessoal há de ser encarado com o realismo máximo possível pela consciência intermissivista, com alto nível de autocrítica, a fim de não ser vítima de auto-enganos. Você tem o hábito de avaliar ou inventariar o andamento da consecução da autoproex? Desde quando? Agora, esse verbete foi feita a mega análise assim que eu destaquei 15 itens. Autoproexologia, balanço, prioritárium, produmetria, registro, fatuística, intrafisicologia, autopesquisologia, autoconscienciometologia, verbaciologia, levantamento, autorrevezamento, magnoproex, neocomplex e proexograma. Agora, questionamento. O senhor poderia elaborar sobre as consequências extrafísicas do ato do estupro contra a mulher? Olha, é um problema terrível esse, é um dos mais sérios da vida moderna, porque agora estão colocando tudo isso publicamente. Quando eu era menor, por exemplo, jovem, tinha muitos casos desse e ninguém falava nada. Agora não, naquela ocasião era invisível o processo. Hoje não, houve uma visibilidade com muita força dentro do processo da supercomunicação. Então ele diz, a cantora Rihanna realizou um videoclipe o qual até o momento já teve 120 milhões de acessos.
Nesse videoclipe é retratada a situação de uma mulher que é estuprada e depois mata o seu agressor com um revólver. O tema é forte. Quando vi, fiquei bastante impressionado. Olha, eu acho isso tudo um excesso. A pessoa agora vai resolver um estupro com morte, ela piorou mais. Quem matou piorou mais a situação do que o homem que estuprou. Então, eu sou contra isso, eu sou contra a apologia da criminalidade. De modo que isso aí não é o ideal, não. Agora, que a gente tem que estudar isso, tem. Eu mesmo atendo muita gente que vem aqui, foi estuprada quando na infância. Agora, tem que superar isso tudo. E outra coisa, desdramatizar isso. Sexo é coisa de bicho, eles dão muito valor para essa besteira, isso não é assim não, o que é isso? Vamos devagar com a dor. Desdramatizar, eu acho que é uma das coisas mais sérias que tem que falar nisso. E o povo fala pouco, porque tudo é um tal de valorização terrível do processo errado. Aqui outro. Estou aqui pela primeira vez e tenho dúvidas. Gostava de exemplo desses temas. Acho que a terminologia usada pelo senhor é muito diferente. Sim, é de propósito. É um novo idioma, como eles dizem. Neo-idioma. É para fazer o povo estudar. Afinal de contas, nós estamos estudando uma neociência. E essa eu considero que é a ciência das ciências. Então ela merece ter uma terminologia um pouquinho diferente para também fixar a coisa. Olha só esse verbete aqui de hoje. Você pega um tópico só, tem um monte de palavras, mas está tudo sintetizado. Se eu fosse escrever isso aqui, em vez de 6 páginas, eu ia escrever 15. Se não houvesse a terminologia que nós usamos. Vai precisar ir com calma. O que é a interassistencialidade? Interassistencialidade é o seguinte, todo mundo tem que fazer assistência. Então, na hora que você faz, você é o primeiro assistido. Então, é inter. Você está assistindo e está recebendo. Todo mundo precisa disso, a evolução é feita assim, não tem jeito de fugir. E fim de papo, não tem saída, não adianta reclamar. Estou falando aí, porque o negócio aqui é praticamente mesmo definitivo, né? Muito difícil. 2. Como fazer uma assistência efetiva? É procurar ajudar a pessoa dentro da linha do esclarecimento, ou seja, da TARES, e não apenas de TACOM. TACOM é tarefa da consolação. Isso é tapeação infantil, é coisa de subhumano. Ainda, nós temos que caminhar para a consciência livre, para o serenão. Então, o negócio, assistência efetiva, é feita pela cosmoética, assistindo a pessoa naquilo que ela precisa mais para ser esclarecida. Porque o que você pode fazer mais para os outros é esclarecer. É o que eu tento fazer na minha vida faz mais de 60 anos. Agora a terceira, minha maior preocupação, falar mal ou pensar mal. Fico com raiva quando ouço que gente maltratou animais e idosos. Sim, dá um jeito em você. Tem que acabar com isso. Primeira coisa, não adianta ficar com raiva. Você já pensou nesse momento, quantas pessoas não estão matando outra? Como é que fica isso? Você vai ficar com raiva desse povo todo? Você vai ajudar alguém ficando com raiva? Raiva é processo do princípio de Talião, isso é loucura. Os judeus e os árabes usam esse princípio, estão lá, ó, brigando, faz meio século. Devia de perdoar, entender, conceder, abrir mão, sem exigência, fazer concessão, não fazem. É guerra, guerra, guerra. Quer dizer que você ainda tem muito belicismo. Quem está falando tem 13 anos. É uma menina, é uma moça. Agora, ó, eu confio em você, tá certo? Um dia você vai aparecer aqui, nós vamos conversar com mais calma, que você é fora de série. Está preocupada com grandes temas. E eu posso esclarecer mais. Vai anotando tudo quanto é pergunta para você. Depois você traz aqui que eu vou responder uma por uma na sua cara. Às vezes vejo meus próprios amigos na escola fazendo coisas não muito certas e comento isso com minha mãe. Isso seria falar mal? Ver uma atitude errada nas pessoas e comentar esse fato sem inventar ou acrescentar? Nada, não. Depende da energia que você põe nisso. Se a pessoa fala assim, mas você viu fulano, que coisa, isso aí está pondo energia negativa. Agora não, você viu que pena, o fulano, o que é que fez, como é que foi, como é que é, você está entendendo? Então o problema é o seguinte, às vezes é preciso a pessoa ser poliana, mas poliana é cosmoética, positiva, às vezes é o jeito.
Agora, não pensar mal carregando sobre a pessoa, isso é que não pode nunca. Agora, o quarto, poderia, por favor, descrever para mim como é uma cidade extrafísica avançada? Tudo lá é paz, bonito. O que o senhor acha que devo fazer para ser pessoa melhor? O que devo fazer para melhorar minha mente? Já tem o livro Nossa Evolução. Essa aqui que é tudo para amanhã cedo. O caso tudo é o seguinte, ó, minha nega, minha neguinha, presta atenção na coisa. Dá um jeito, você vai ler o Nossa Evolução. Então, veja, você examina bem como é que é, e depois você vai examinar, que tudo indica que você tem curso intermissivo, mas eu não posso falar. Quem vai achar é você. Você vai, então, fazer o teste se tem o curso intermissivo ou não. Com 13 anos, pelas perguntas que você está fazendo, tudo indica que você tem. Já tem meio caminho andado para ser. Então, a sua responsabilidade é maiorzinha do que a média. Inclusive, possivelmente, a média da sua família. Então, abre o olho com isso, como é que fica? Precisa de ver seus irmãos, a situação toda, etc. Agora, uma cidade extrafísica avançada. Lá é o seguinte, você entra, tem uma atmosfera de paz, mas é uma paz produtiva. Você vai ter pensamentos elevados, vai querer ajudar os outros, vai querer aumentar a cognição, quer dizer, o conhecimento. O ambiente, então, te fortalece, enriquece, amplia a sua visão. Então, em vez de você ter uma monovisão pequenininha, você vai ter uma cosvisão imensa. Isso tudo é o ambiente que tem lá. Nós aqui tentamos fazer isso dentro da natureza humana e dentro dessa dimensão, copiando, fazendo pelo menos uma caricatura desses ambientes das comunex elevadas. Por isso você vem aqui do CAEC, por exemplo, você vai ver como é que aqui é. Aqui, por exemplo, não tem isqueiro, entende? Não tem, o que guarda o cinzeiro, não tem aquele negócio que a gente guarda vinho, como é que chama? A adega, não tem bar, aonde vende e arranja bebidas alcoólicas, enfim, esse é o ambiente. Outra coisa, a gente evita ter degraus, nós usamos mais rampa, a gente evita ter quina, para a pessoa não bater com a cara e quebrar o nariz. Outra coisa, nós fazemos tudo para dominar o processo da natureza. Por exemplo, a minha casa é uma casa de Tarzan. Ela é sufocada no meio de árvores, de frutos, de flores, de folhas. E galho de tudo quanto é jeito. Tem árvore frutífera e árvore também aqui da Mata Atlântica. Tudo em torno da minha casa. O acoplamentário é outro também, que está todo envolvido em árvores e todo sufocado e asfixiado pelo verde, que é isso que a gente quer. Com isso, nós estamos usando o fitoectoplasma, mas isso você tem que estudar depois para você saber o que é. Fitoectoplasma é a energia mais densa que pode sair da pessoa e sair do vegetal, da árvore. Então, é botânica essa energia. E você pode usar isso junto com a sua para ajudar os outros, ajudar você, ajudar os ambientes, ajudar as coisas. Inclusive os bichos, os animais domésticos, os pets. Então tudo isso é muito importante para você ver. Agora, de modo geral é isso, mas a gente conversa da boca para o ouvido. Eu posso te falar umas verdades aí depois, mais sérias, a seu respeito, quando você aparecer por aqui. Vamos fazer força. Olha bem seu nome, hein? Seu nome significa coisa grande. O primeiro que eu estou falando. Olha bem. O segundo significa fitopenseridade. É engraçado o nome dela. Eu não posso falar aqui porque ela não falou. Mas se a gente for explicar, vocês vão entender. Agora aqui. Eu quero dizer para vocês, inclusive é bom a nossa amiga aqui de Belo Horizonte. Ela é de Belo Horizonte, do bairro Buritis. É bom ela saber disso. O manual da ProEx, 5ª edição, versão eletrônica, ainda não foi divulgado em tertúlia. É agora que nós estamos falando a primeira vez. Já teve 306 e-books baixados no site. Então, muitos outros livros meus vão aparecer. São os e-books da minha bibliografia pessoal, publicada. Então, aqui é o relatório dos volumes de downloads. Agora, site da Editares, www.editares.org.
Link, livros disponíveis para download gratuito. Período de referência, 8 de junho de 2011 a 13 de 12 de 2011. Manual da TENEPS, terceira edição, versão eletrônica. Esse e-book entrou no ar no dia 8 de junho. Total, 1916 e-books baixados no site. 1916 equivale a uma edição já do livro, está entendendo? Feito no e-book. Tá bom a situação. Agora, ó, tem uma série de livros que vão aparecer. O que é a conscienciologia e outros mais, nossa evolução, tudo vai aparecer agora. Estão estudando também o 700 experimentos. Esses dois já estão acessíveis. Eu estou falando que é a primeira vez que nós falamos nisso aqui, do manual da ProEx. A 5ª edição, a versão eletrônica já saiu. Agora, ó, aqui nós temos a entrada que eu estava falando do acoplamentário. Olha aí, a casa de Tarzan, como é que é? Olha lá. Tem um caminho para ir para lá. Olha lá. Minha casa é desse jeito também. Só que a minha tem uma cobertura, etc., para chegar até lá. Essa aqui não tem a cobertura. Que eu acho que lá no início eu tinha falado, talvez fosse o caso de fazer uma cobertura, mas ele deixou. Porque o povo, antes de entrar, tem que ver, faz uma fila. Você já viu que tem até fotografia da fila. Às vezes está chovendo, vai criar problema. Mas esse aqui está cheio de árvore, veja bem. Ó, as árvores já cresceram lá em torno, a situação toda. Outra coisa, olha bem que tem árvore lá atrás também. Ó. Tem árvore por todo lado. Foi feito de propósito. Isso é para ampliar o fitoectoplasma aí dentro, que aí precisa disso. Agora, ó, eu estou mostrando essa foto aqui porque o manual do acoplamentário vai sair agora, no dia 21 de dezembro. Então, é daqui exatamente 7 dias, daqui uma semana, às 18h15 no auditório do discernimento. Vocês lembram que o manual apareceu aqui? Eu falei assim, ó, temos que publicar isso aqui, tem que dar um jeito, vamos ver. Então, eles se mexeram. O livro vai ser publicado agora, vai ser lançado dia 21, às 6h15, a partir das 6h15, no auditório do discernimento. Logo após o encerramento do 7º Fórum da TENEPS e 4º Encontro Internacional de Tenepsistas. Tá certo? Então, vocês já ficam sabendo e olha bem isso aí. Guarda um dinheirinho para comprar o manual, porque isso aí vale a pena. Isso aí é fora de série. Agora, ó, eu falei o caso das tablitas. Tablita é isso aqui. Ó. Isso aqui parece plástico, parece metal, parece madeira, não é nada, é um monte de coisa disso. Tá certo? Essa aqui eu estou mostrando. Eu tenho um monte disso, são dezenas. Agora, cada uma está escrito, ó. Sabe o que é isso aí? DAC. Não é diretoria da Aeronáutica Civil, não. É dicionário de argumentos da conscienciologia. Agora, verbetes publicados, são esses que eu tenho trazido aqui. Então, esses ficam em cima do monte de verbete. Agora aqui, expressões gerais, essa aqui serve para tudo. São expressões gerais daquilo que eu vou lendo e vou destacando e deixo. Então, fica as expressões gerais. Você está entendendo? Agora, ó, isso é o máximo. Não quebra, pode cair tudo. E outra coisa, tem um certo peso, fica certinho em cima, é o máximo. Olha, e o tamanho também, fecha a folha. Sabe como é que é? Cobre a folha no tamanho carta. O que vocês acham? Me pediram para mostrar, por isso que eu estou fazendo esse show todo. Está entendendo? Estou mostrando um show. Agora, o nome que eu já arranjei aí, junto com inclusive a Mabel, é tablita. Tablita. Agora, tablita não tem português, é só em espanhol. Não é uma tabuleta, é uma prancheta. Isso é igualzinho a prancheta. Valdo, onde que a gente compra isso? Onde que a gente pode não, copiar? Tem agora isso. Depois vocês falam com o Everton, que dá a dica, claro. Os preços, tudo. Eu não trouxe porque eu não tenho os preços. Isso para auto-organização é fala fantástico, com ele, né? Queira arrumar. Olha, a minha organização, vocês sabem, ela é braba. Eu não acho que eu sou o maior. Mas eu faço uma força danada para agir corretamente. Agora, essas aqui são mais. Outra coisa, ó, tudo adoçado, porque geralmente eles não fazem isso adoçado. Essa aqui é tudo redondinho, sem nada. Agora, por que o senhor coloca em pé, em vez de colocar na horizontal? Tem em pé e tem deitado.
Mas qual que é a diferença de um e de outro? Eu colocava tudo em pé com caixas, mas eu não tenho espaço para isso. Eu já falei, por exemplo, quando fizeram a holoteca, eu falei assim, isso aqui não dá nem para o meu escritório. São só 1.500 metros quadrados, aquilo é pouco. Se fosse colocar o material que eu tenho, eu precisava no mínimo de 3.000, que foi porque eu pedi para eles. Porque meu cálculo, veja bem, meu cálculo era interesseiro, totalmente egocêntrico. Eu falei com eles assim, ó, vocês vão fazer uma holoteca de 3.000 metros quadrados. Mínimo. Quando a coisa crescer, daqui uns anos, daqui 10, 20 anos, nós vamos fazer uma holoteca grandona. Aí, essa aí fica para o meu material, para eu fazer a pesquisa. Agora, eu preciso no mínimo 3.000 metros. É isso. Que aí eu ia colocar tudo quanto é tablita de fora a fora. Está entendendo? Com caixa. Tudo encaixado. Na frente das caixas, porque eu tenho algumas caixas na parede, você já viu, né? Coloca esse você já viu que eu tenho caixa na parede, encaixado. Essa aqui entra na frente para saber o que é. Perfeito. Agora, isso aqui é bom porque ela é dura, ela segura. Por exemplo, essas pastas aqui de plástico, essas aqui, elas dobram com o tempo. Se você coloca isso aqui, ela segura. Exato. Ela não dobra, entendeu? Ela não fica trôpega. Quer dizer, porque ela com o tempo fica toda alterada. Então, isso aqui é o máximo. Entende? Vale a pena. Agora, isso é uma beleza. Outra coisa, mostra tudo limpo. Eu gosto da coisa tudo branca por causa disso. Branco e ó, as expressões. Olha só. O negócio você vê de longe, sem problema. Agora, eu não tenho muitas, todas não. Ainda preciso de muito mais do que isso. Eu vou fazer com o tempo. É que isso aí tem preço, né? A gente tem que ir com calma. Mas eu vou chegar lá, pouco a pouco. A gente chega. Agora, pelo menos, eu cumpri a minha promessa de mostrar aqui a realidade da situação. A gente vê como é que é. Agora, sobre o inventário proexológico, agora, eu acho que seria bom eu falar que hoje eu fiz uma coisa aqui nova para mim. Eu já escrevi vários verbetes aqui, quando é uma pessoa que está defendendo. Mas hoje o Pedro está ali, mas não está defendendo verbete. Então, veja, está ali só pro forma. Agora, então, você veja. Eu hoje, pela primeira vez, no dia do meu verbete, eu fiz um verbetinho aqui para o dicionário. Então, eu queria ler em homenagem a essa minha menina lá, essa minha bisneta, lá de Belo Horizonte. Alô, alô, teletertuliano, você ainda está na escuta? Alô, alô? Então eu vou ler aqui para vocês, mais ou menos, isso aqui é um rascunho. Muita coisa disso eu vou mudar. Então o processo é o seguinte, seria aqui no caso interassistenciologia, mas não sei se vai dar, porque eu já tenho outras coisas lá. Então talvez vai ser autoproexologia. Agora o argumento é a autoproexograma hológico. Entende? Então agora aí vem introdução, diversificaciologia. Cada consim lúcida intermissivista, homem ou mulher, apresenta características específicas individualíssimas quanto à evolução e especificamente em relação à auto ou max proex e à própria interassistencialidade. Premissa: perfilologia. A interassistencialidade, em bases individuais, está assentada no temperamento, na cosmoética, nos talentos, nas autocognições, na paraperceptibilidade, nas intenções e na autodeterminação da personalidade assistente. Argumentação. Caracterologia. Eis, por exemplo, um dia de minha semana quanto à interassistencialidade, classificada em 4 categorias, conforme as naturezas das assistências e os períodos de 24 horas. Eu peguei o dia de hoje. Então tem 1, interassistencialidade gráfica, a escrita do verbete de madrugada, desse dicionário, durante a madrugada, porque esse aqui é do dicionário de argumento. Então, a escrita dele de madrugada, que não é esse aqui não, porque eu escrevi de noite. De noite, às vezes, eu posso fazer 3 ou 4, depende da situação. Agora, 2, interassistencialidade oral, o atendimento por interlocuções com as pessoas no holociclo pela manhã. Eu atendi 20 pessoas lá hoje.
Então, estou pegando o dia de hoje, que é quarta-feira, que eu atendo. Mas eu atendo aqui, às vezes, depois da tertúlia, atendo em casa, atendo no Salão Verde, isso depende. Agora, 3, interassistencialidade mista. O atendimento pela escrita e os debates no curso e longo curso, na tertúlia do tertuliário durante a tarde, que é esse aqui que nós estamos. 4, interassistencialidade parapsíquica, o atendimento pela TENEPS à noite, sem falar no FIEX. Agora, conclusão, questionologia. A partir desse exemplo de classificação, importa a consim leitora perguntar a si própria quais são as suas características pessoais de interassistencialidade. Tem argumento ou não tem aqui? Estou pedindo para a pessoa para estudar qual a interassistencialidade dela. E tudo de uma maneira, tudo baseada em fatos, com lógica. Agora, aí está o negócio. É a logística, a tática e a estratégia da situação. Tudo depende do que a pessoa vai dar. Como ela está perguntando sobre interassistencialidade, aí foi a primeira pergunta dela, o que é a interassistencialidade? Por incrível que pareça, ela entrou na minha onda. Na hora que ela mandou isso, eu estava escrevendo o verbete. É a vida, né? Agora, ó, se vocês quiserem agora fazer qualquer... Ele pode responder muito bem aí para a gente. Estou vendo aqui na página 33, número 10, ali você comenta do plano A proexológico do Max Mecanismo Multiexistencial Interdimensional. Quando que você considera que esse plano A findou? Que para você abriu o plano B? É o dicionário? Como é que você está falando? Autor de Mega GESCOM. A vida exposta, objetivando a ficha evolutiva pessoal. As obras publicadas, artigos, manuais e catataus. O plano A proexológico do Max Mecanismo Multiexistencial Interdimensional. A enciclopédia da Conscienciologia, o balanço pré-evoluciólogo. O plano A proexológico é aquele que a pessoa veio para fazer o mais sério dela. Mas, às vezes, como a pessoa já está vivendo 100 anos, ela pode chegar a um nível que eles vão dar um plano B. Esse plano B é que tem a Max Proex, tem vários nomes que nós já demos para isso aí. Max Morex. A Max Morex. Tem uma série de condições para essa. Agora, veja, o plano A mesmo, propriamente dito, é o mais sério da história. Porque também eles não vão arranjar um plano B para a pessoa se ela terminou o plano A, mas de modo insatisfatório. Sim. Aí vem a mínima. Então você veja, para receber isso, o negócio é sério. Não é fácil. A maioria não dá conta do plano A. Agora, a coisa mais séria em tudo isso é a verbaciologia. Que é o problema da execução da coisa. Se não tem, como é que faz? Agora, você vai ver que isso está plenamente de acordo com o inventário proexológico. Está bem também baseado em fatos. Bem lá dentro. Agora, outra coisa que eu queria, se você pudesse aprofundar, aí nessa mesma página, número 2, seguindo, maximorexista a maior. Um exemplo da consciência enumerador, objetivando a autoesperticidade, a magno proex. Então, o maximorexista a maior. O enumerador é justamente isso, o trabalho dele, ele praticamente parece que não aparece em nada, no entanto ele está em todas, você está entendendo? Então ele é um exemplo para mim. Principalmente disso. É muito sério naquilo que ele faz, os bastidores da situação toda. Você já comentou que ele trabalhou muito em questão de comunicação também, comunicologia. Deve ter relação com isso, né? E ele tem uma serenidade, quase de serenão. Ele não é fácil. Entende? Agora, são muitas vidas dele desse jeito. No entanto, ele é um bom comunicador. Entende? Agora, veja, uma condição dessa, que ele é um amparador, ele, às vezes, a interlocução dele também é com um serenão, é com um evoluciólogo, tudo mesmo nível. Então, a coisa é muito mais séria do que a gente pensa. Na página 30... Efeitologia. Página 30, efeitologia. Os efeitos da robustez cognitiva na ampliação da cosmovisão humana. Os efeitos da robustez cognitiva na ampliação da cosmovisão humana.
O problema é o seguinte: quanto mais a pessoa ela procura ampliar a sua cognição, aquilo que ela estuda, ela amplia a monovisão dela. Porque as pessoas chegam aqui, ela tem uma monovisão. A própria situação da vida, genética, mesologia, ela fica com uma visão muito curta e muito específica. Pensa bem, uma pessoa que nasceu numa cidadezinha aqui desse nosso estado aqui do sul, que tem 5.000 habitantes. Ela tem uma monovisão. Com todo o processo da supercomunicação, ela vai acabar tendo. Então é aquela pessoa que fica às vezes na interiorose. Ela conhece o cachorro do vizinho, sabe o nome de todo mundo que mora na rua dela, entende como é que é? E por aí vai. Ela sabe quem é que é o açougueiro, quem é que é o farmacêutico, o médico que apareceu. Às vezes tem um médico só, ou dois só, depende do que é. Então ela conhece todo mundo, sabe quem é que é a dona que faz os melhores doces de leite da cidade, a outra que é a melhor para fazer biscoito, principalmente biscoito desses candy quebrador. Você está entendendo? Ele sabe tudo, que a pessoa sabe tudo disso. Então veja, é um mundo pequenininho, é um mundinho. E lá é o seguinte: se acontece uma coisa, por exemplo, a dona Gabriela quebrou a perna, pronto, aquilo é falado durante um mês. Porque não tem muita novidade no rincão, nas plagas. Então é preciso de ver como é que é isso. Isso é a monovisão. Certo. Então se a pessoa ali, ela começa a ampliar, começa a entrar na internet, estudar as coisas, fazer uma biblioteca particular, ela começa a ampliar a monovisão. Ela caminha para a cosmovisão. É isso que nós estamos querendo fazer. Certo. A robustez cognitiva. Robustez. Ela não é obesa ainda, que o ideal às vezes é ser até obesa, se for possível. A obesidade já chega com a polimatia, a erudição, o negócio é esse. E na mesma página, na neossinapsologia, a última, o empenho continuado pela formação de neossinapses sadias. O empenho continuado pela formação de neossinapses. É a hora que a pessoa ela insiste no processo. Essa insistência é daquela pessoa que eu chamo de sempre aprendente. Ele aprende o tempo todo e ele é autodidata. Ele está sempre aprendendo. Mesmo quando ele ensina, ele está aprendendo. Entende? Eu, por exemplo, eu tenho o hábito, eu estou falando com vocês. Se uma pessoa aí fala uma palavra que eu às vezes precisava dela, eu anoto tudo na hora aqui. Eu nunca perdi isso. Você está entendendo? Eu estou sempre procurando estudar, estou sempre estudando. Isso que o senhor está falando está relacionado na mesma página com a técnica do registro fatuístico? Mais ou menos por aí. Por aí, está interligado, né? Certo. Agora, é por isso que eu olho esses detalhes das coisas. Por exemplo, você veja essa mega análise. Olha aqui, ó, esse meu verbete hoje, além do processo de ter 11 máximas do detalhismo, ele tem 9 números com datas. Ele tem 6, vamos dizer aqui no caso, a sesquipedais, a palavra sesquipedais. Ele tem também 12 siglas diferentes. Ele tem ainda, que eu estou fazendo até agora, 3 revisões até o momento. Tem um lugar aí que está com a frase frouxa, tem outro lugar que está com código pessoal, que está com letra maiúscula, e tem outro aqui que o Pedro estava sugerindo de colocar projeções da consciência e projeciologia. São 3 revisões. Além disso, dentro desse verbete, com tudo isso que está falando, tem referência a 4 objetos físicos normais. Tudo isso nós temos aqui estudado aí com a coisa. Eu procurei encaminhar o João Paulo, ele faz também essa mega análise todo dia, envolve isso tudo aí. A gente vê tudo como é que faz. Aqui, ó, ele já tem até uma chapa, um template, com tudo escrito, que ele vai só preenchendo. Todo dia ele faz isso. E a gente dá para mim e para outras pessoas. Agora, eu fiz isso aqui, não é bem para mim. Eu estou fazendo só para aqueles que defendem o verbete, os verbetógrafos. Agora, aqui tem tudo, ó. Vou ler para você tudo que eu falei do jeito que está aqui. Inventário proexológico, 14/12/2011, número 2145. Esse é o verbete. Página 6, logias 44, máximos 15, revisões 4.
Ele colocou 4, porque ele colocou 2, mas eu não estou de acordo com a revisão. Está certo que está lá. Então eu tirei 2 e acrescentei mais 1. Então ele tem 4, eu tenho 3. Sesc Pedais, 6. Siglas, 12. Números, 9. Objetos, 4. Chamativo. Não tem nada que chamou a atenção. Nem dele, nem minha. Dentro do verbete. Assim que for, pudesse fazer uma expressão. Só para pegar esse gancho, se você estiver de acordo, também na página 33, acho que no número 7, conscienciólogo, poderia botar o 700 e o conscienciograma, só para ficar... Eu não quis colocar, porque tudo é coisa minha, né? Então o problema todo foi esse. Ali, o que você está falando... 700 no conscienciólogo. O conscienciólogo, aqui o 700. Eu posso pular, em homenagem a você. Obrigado. Professor Baldo. Põe o 700. O conscienciograma eu não falei ainda não. Vamos pôr. Professor Baldo. Sim. Aqui, o plano A que o senhor coloca aqui em autor de Megagescon não chega a ser um chamado... Como é que eu não entendi? O plano A. Sim. Proexológico do maximecanismo não chega a ser o chamativo? Não. Não, porque nós já falamos tanto em plano, em tanto lugar. Chamativo tem que ser uma coisa bem expressiva dentro do texto. Seja de forma ou de conteúdo, mas tem que ser chamativo. Entende? Agora aqui, perguntas. Sou espírita há 20 anos e há cerca de 3 meses comecei a estudar conscienciologia. Meu companheiro já fez os cursos e estuda conscienciologia há mais de 10 anos. De tanto ouvir ele falar, me interessei pelo assunto e tenho lido e estudado bastante. E estou tomando a decisão de fazer os cursos em São Paulo. Percebi que desde que esse assunto que vem sendo discutido abertamente entre nós, pois conversamos muito e ele tem me ensinado muita coisa, também tem acontecido muitos fatores externos que estão fazendo confusões no nosso dia a dia, como doenças, problema com o carro, às vezes percebo pensamentos maldosos que não são meus, mortes, etc. Pode haver relação entre o fato de estar pensando em evolução, em estudo e todos esses fatores externos que não nos deixam com tempo e disposição para o estudo? Sim. No início, o processo da pesquisa parapsíquica e do aumento da magna cognição, ele levanta poeira. Se levanta poeira e a pessoa não estava preparada, isso mostra que a vida de vocês estava um pouco alteradinha. Então isso vai chegar agora nos eixos, pouco a pouco. Agora, isso é um período, nós chamamos esse período de crise de crescimento. Você vai superar isso tudo, fica firme. Agora, use o estado vibracional. A primeira coisa que você tem que saber dele é o estado vibracional. Conversa com ele, ele entende disso. Eu sei quem é o seu marido, ele é bom. É possível fazer o acoplamento áurico, a leitura da psicosfera de outra pessoa à distância? Sim, tudo isso é possível. E, inclusive, pode ser feito instantaneamente pela autotaquirritmia. Agora, isso tudo chama-se clarividência viajoura. Qual o meio mais rápido que o senhor indica para evoluir dos chakras inferiores para superiores? Desculpa minhas perguntas simples. Não, o senhor está desculpado. Agora que ele tem 24 anos, por isso está perguntando. Agora, o caso é o seguinte: chakras inferiores para superiores é você começar a estudar do ponto de vista de conteúdo, usar o discernimento, o mental soma, e deixar os chakras de baixo, que é da parte animal da pessoa, funcionando. Então, usa esses de cima, que aqui é o problema aqui, o chakra superior aqui, que é o corono chakra, esse fronto chakra, isso aí é muito importante, esses dois. Começa por aí. Por exemplo, agora vai ter o acoplamentário. O acoplamentário estuda essas coisas e desenvolve esses chakras. Comece a estudar por aí. Agora, aumente o seu número e universo de estudo intelectual mais sério, que aí você vai mexer nos chakras superiores. Agora aqui outro. Em caracterologia, página 33, letra B, item 2, máximo orexista maior. O exemplo da consciência enumerador, objetivando a autodisperticidade.
que o senhor pode nos contar sobre o exemplarismo do enumerador? Eu já contei, né? Aqui, esse aqui vem depois. Estava no intervalo. Eu queria até fazer uma pergunta em relação a isso. Eu não entendi muito bem a pergunta do Pedro. Por que você colocou o enumerador, que é uma Concierge, como exemplo de Max Morex? Você colocou aqui. Max ele está trabalhando para isso, porque ele já teve muitas Max Morex. Então ele é um exemplo de outras vidas dele. Como e ele vai fazer coisa melhor nas próximas. O enumerador é a fera. Eu aposto todo o meu dinheiro aí nele. Aí no caso, então, não seria um Max Morexista, o exemplo seria alguém intrafísico? Um exemplo melhor. A próxima vez, intrafísico, vamos fazer força, né? Eu estou fazendo força para imitá-lo, mas ainda não consegui tudo, não. Estou fazendo força. Ele não é fácil, não é brincadeira. Uma outra coisa, ele aparece assim, né? Voando. Por isso que eu chamava, o povo que via também, aí ele falava, não, ele parece um mandarim. Às vezes ele parece, porque é chinês, né? E tudo tranquilo. Enciclologia, página 30, segunda linha. Poderia aprofundar o ciclo fase preparatória da PROEX, fase executiva da PROEX, fase acabativa da PROEX? O caso todo é o seguinte: fase preparatória é aquela parte inicial da pessoa. Por exemplo, o cara entra, era menino, a mãe colocou na Evolucim. Da Evolucim ele passou para a Sinvex. Então isso é a fase preparatória. Aí ele veio na fase executiva. Veio aqui, começou a trabalhar conosco, etc. Tal, foi voluntário aí na Conscius, depois na PEX. Aí lá pelas tantas ele entra na fase acabativa. Vai fazer a obra-prima dele, gráfica, escrita, a um livro que faltava para ele. Depois disso, até aí ele já escreveu uma série de livros, ou pelo menos se não escreveu livro, escreveu uma série de artigos, já fez verbete, entende? Então, essa é a fase que ele vai entrar acabativa, que é a final da história. Na quarta linha, poderia elucidar o ciclo ascendente ideal, Invex, duplismo, EV, TENEPS, OFIEX, esperticidade, complexo? Estou caminhando nesse ciclo e espero alcançar o meu completismo existencial com o seu auxílio. Sim, o que eu puder eu te dou. Afinal de contas, você é meu parente, né? A gente tem que ver isso. Esse meu amigo aqui que escreve todo dia, ele é Vieira também, então é preciso a gente ver, né? Sei lá, né? Deve ter algum parentesco. Outra coisa, ele é de Goiânia, em Goiás. Foi lá no caminho para Goiânia que o cara, o Vieira, que me viu saltando do trem, me falou que você é Vieira. Quer dizer, então esse cara deve ser dos Vieira. É bem possível que seja até parente desse que me pegou lá quando eu era rapaz. Que lá foi uma coisa impressionante. Então, vamos ver, né? Eu ajudo naquilo que eu puder. Eu havia planejado tudo certinho para ir até vocês hoje, quarta-feira, pela manhã. Mas entrou um contratempo no meio que impediu a nossa ida até lá. Pode dizer algo para esclarecer o que pode estar acontecendo? Eu, nesse momento, estou com angústia. Tenho vontade de chorar. Olha, chorar não faz mal. Agora, você vai gastar, você pode ficar desidratada com choro. Então, toma água depois. Agora, o problema todo é o seguinte: isso é acidente de percurso, faz parte da família. Anota tudo, por que foi, de que modo foi, começa a examinar. Acidente de percurso é uma oportunidade da gente pesquisar, a gente estudar. Vale a pena estudar. Por quê? Sobre o Lutero, quero saber se ele foi um questionador ou foi a reforma protestante interesse dele, ou se ela não tivesse acontecido, o mundo estaria mais atrasado. O que o senhor sabe da consciência Lutero? Eu acho que ajudou alguma coisa, mas não ajudou nada, porque o cristianismo continuou tudo do mesmo jeito, e outra coisa, ficou até mais forte, com o povo fazendo guerra do mesmo jeito. A maioria dessas guerras, por exemplo, nos Estados Unidos, tudo é base no processo luterano, não é católico. Ali é a predominância protestante. E outra coisa, tudo com guerra. Guerra, 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 tudo buchismo terrível. Agora, gente, hoje é dia de uma pessoa que tem me ajudado muito através do tempo, está sempre sorrindo e fazendo muita pesquisa. É uma cabeça, mas não aparece muito. Agora que ela está colocando as manguinhas de fora. De modo que eu queria que vocês dessem umas palmadas para ela
que ela está completando os 17 anos dela. É a Suzane Moraes que está ali. Quase chegou, né? Os 17, é isso? Agora, uma coisa, você não estava viajando? Se já foi, já voltou, ainda vai viajar? Ah, já chegou. Então ainda está aí, ele está aí. A minha turma lá ainda não chegou não, né? Ah, chega hoje? Então tá. Quer dizer que domingo está todo mundo aí. Domingo que vem. Agora, gente, sobre o inventário proexológico, o que é que vocês têm mais aí? Que a situação não está clara, que a gente pode esclarecer. Professor, aqui no B. Na fatologia, você coloca invexis, certo? Na fatologia. Você colocou a segunda linha, é invexis. Sim. Por que não colocou também a ressexis? Não, pode pôr ressex, pode ter a longevitar, pode ter a ressomatologia. Eu não vou pôr tudo, já tem um monte de verbete que eu coloco todos eles. Aqui foi só para chamar a atenção. Da invex para a quarta idade. Então chama bem a atenção. É o processo da antípodas, os extremos, não é isso? Os limites da história. A intenção foi essa, entende? Agora, o problema é chamar a atenção para isso, é importante. Da invex à quarta idade. Quarta idade quer dizer, é o bisavô, tá certo? Então é o bisneto, do bisneto ao bisavô. Esse aqui é, todo dia tem isso aqui, ó. Hoje mesmo eu não falei com a moça aí, o rapaz aí, a outra. Tem vários desses, todo dia tem. Faz parte. Professor, aqui ó, embaixo. Na página 33, o número 4, o senhor fala recompletista existencial. Explica melhor esse conceito de recompletista. O recompletista é o segundo tempo homeostático do neocomplexo. O caso é o seguinte, é o contrário, por exemplo, do retomador de tarefa. A pessoa está prolongando a tarefa que ela fazia. Então ele já fez um complexo e está fazendo outro. Isso aqui é mais do que morex. Então aí é que é a reproex que a gente fala, aquele negócio todo. Aí entra todo esse processo vamos dizer, a reprodução, a reprise do êxito do processo. A reprise, né, do sucesso. Bom, é o ressucesso. Aqui, tomei roupa. Quando você falou que a monja esteve aqui por causa da questão do dicionário, essa é uma forma de reproex? Ela veio para te passar uma nova morex? Não, as coisas com ela não tem muita novidade nisso, porque está tudo dentro do mesmo contexto, que a gente já sabia mais ou menos dessas coisas. Ela veio, quando ela apareceu, foi mais para confirmar, dar mais força daquilo que eu estava fazendo. Mas quando tem essa reproex, há uma nova programação. Meu negócio de fazer esse dicionário, que foi o que ela falou para eu fazer, não é muita novidade não, isso já estava mais ou menos programado. Eu tenho coisa aí que eu posso programar para 1000 anos pela frente. Eles sabem mais isso do que eu. Se eu sei, pensa bem eles. Só o material, as coisas que a gente pode fazer, os negócios todos. Eu, se pudesse, eu ia fazer mais 100 dicionários. Somos um monte de assunto. Mas há uma convergência. Eu teria capacidade para isso, eu sei disso, junto com os operadores. E poderia ter algum proveito, a maioria deles. Houve uma convergência, né, do seu trabalho, assim, no caso desse inventário. Não, o meu negócio é o seguinte, por exemplo, hoje é dia 14. Foi em 1985. Não, 85 não, 87. Foi em 87 que eu estava lá em Campinas. E era dia 13, foi ontem que completou. Agora 87 para cá, faz o cálculo.
são 14, 25 anos, mais ou menos 25 anos, tá certo? 24 anos, 25, pois é. Agora veja, 25 é um quarto século. Naquela ocasião, eu falei com ele, gente, eu acho que agora eu já posso dessomar. Com isso que está aqui, a projeciologia já vai ser fixada através de vocês. Eu falei isso para tudo. Eu falei assim, não, Walter, você ainda vai viver uma opção de coisa. 25 anos já se passaram, foi outro dia. Agora, foi quando eu estava defendendo que eles fizeram lá essa espécie de simpósio. Você está entendendo? Veio gente de mais de 20 cidades. Foi feito uma semana. Em mais de 20 cidades. Outra coisa, naquela ocasião não tinha internet com essa... Já pensou se fosse, teria muito mais gente. Agora, tudo foi feito na Unicamp. E eu defendi as teses durante 2 dias. Agora, a hora que acabou, que teve um negócio lá de 3 caras, que PhD, que estudaram na Europa, Estados Unidos, MIT, não sei o quê, vieram perguntar as coisas. Eu estava conversando com os rapazes que estavam estudando Conscienciologia. Tem gente aí que está estudando até hoje. Esse povo está tudo aí, já cresceu de lá para cá. Mas tinha uns meninos, inclusive tinha um louro de 16 anos. Esse foi embora para o exterior, ele está no exterior. Agora, a hora que eles me perguntaram a coisa, os meninos estavam lá e falaram assim, ó, eu não vou responder a vocês, que ficaria de igual para igual. Então nós vamos pedir para essa meninada para dar um banho de loja em vocês aqui. Os meninos foram indo e eu ouvindo tudo, o que é que está acontecendo. Tudo que eles perguntavam, os meninos respondiam sobre o processo da Conscienciologia. Mas deram um banho, porque os caras eram totalmente analfabetos, em matéria de parapsiquismo e os processos extrafísicos. A meninada estava tudo em torno, tinha um deles fazia até projeção e tal. Então você veja, foi aí que eu falei. Aí apareceu gente, parece o Wagner, Alegrete, tinha vários desses. E eu falei assim, olha, eu acho que agora vocês não precisam mais de mim. Acho que eu posso voltar. Tchau para vocês. Eu falei, não, calma. Você está entendendo? Isso foi a minha brincadeira para falar. Foi dia 13 de dezembro de 87. Foi 87 porque foram alguns dias antes da gente fazer o Instituto. Foi aí que eu fui caminhar para o Instituto. Já tinha o programa, tudo, eu já estava já com o processo de estatuto, as coisas todas encaminhadas. Junto com o Cláudio, estava me ajudando, a Pia Steiner. Hein? Foi. Tinha um ônibus lá também, mas é que apareceu muita gente, eles nem esperavam isso na Unicamp. Entre capitais de estado, parece que eram 24 cidades do Brasil. Eles não estavam esperando aquilo de modo algum. Agora, a coisa melhor que teve naquilo não foi nada disso, não. Para mim não foi isso. Foi o negócio da televisão com o cara que saiu do corpo, na hora. E o outro que eu fui tomar café lá, de manhã, e o cara estava na mesa me esperando. Não, eu estou te esperando porque eu não consegui dormir à noite. Agora, por quê? Devido à teoria dos serenões. Ele não conseguiu dormir. Aí ele me encheu de perguntas, eu fui responder para o cara, tudo. E esse aí entendia bem das coisas. Já tinha estudado tudo quanto era doutrina, religião, filosofia, tudo isso. Mas não conseguiu dormir à noite. Porque ele tinha feito uma opção de pergunta, eu respondi tudo. E ele ficou encalacrado, sem sair. Por isso que ele ficou lá de manhã. Cheguei lá, o cara está lá. Não consegui dormir. Você via que ele estava com olheira, tudo, cansado. Aí eu respondi tudo, falei assim, agora ó, você vai dormir, esquece isso. Senão você vai... Isso aí, eu não apresentei a teoria dos serenões aqui para adoecer as pessoas. Porque eu defendi 4 teorias. A dos serenões foi ele que escolheram para eu defender. Essa foi das primeiras que a gente falou. De propósito. Valdo, aqui na efeitologia, na página 30, 1, 2, 3, na terceira linha, o último, os efeitos da subestimação do secundário. Você pode detalhar esse item? Os efeitos do inventário proexológico? Não. Os efeitos da subestimação do secundário. Está na terceira linha, no final. Linha. O efeito da subestimação do secundário. O problema todo é o seguinte, a pessoa tem que ter muito cuidado. Por exemplo, na questão que nós falamos aqui,
aquilo que a Kátia é especialista, para acabar com os bagulhos energéticos. A pessoa às vezes dá muito valor para o secundário, o periférico, a moldura, o insignificante. A gente tem que ver os detalhes, mas são detalhes consubstanciados pelo conteúdo, é diferente, entende? Agora, a pessoa que vê que está cheio de detalhes ou minúcias que não tem valor nenhum e ela fica reservando ou conservando ou mantendo aquilo, é aí que entra. Então, esses efeitos de subestimação cria um problemão. Mas tem outra coisa. Você tem que ver o que é aquilo para você não subestimar o secundário, porque às vezes isso você está pensando que é secundário, é o primário, é o mais importante. Então tem um outro lado da questão, essas duas coisas que a pessoa tem que pensar para entender isso aí. Então, por exemplo, o detalhe significativo e o detalhe insignificante. Há uma diferença enorme entre uma coisa e outra. É isso que a gente tem que chamar a atenção. E os efeitos disso são prejudiciais. Na questão da inventariologia, isso é importantíssimo. E como que é a periferia. E como que ela distingue, assim? O que é o mais significativo? É através, principalmente, do objetivo, da etapa final, da meta. O objetivo que ela tem do megafoco que ela procura. Aquilo diz respeito ao seu megafoco ou não? Então, por exemplo, a pessoa está lá, ela está estudando, por exemplo, um negócio sobre macrosoma. Aquilo é o objetivo dela, tudo isso. E ela então guarda umas chuteiras no jogo de futebol. Isso não tem nada a ver. Entende? Como é que vai fazer? Besteira. Então, estou dando um exemplo como é que é. Nós temos que estudar o que é e não subestimar. Você está entendendo o que é importante e nem também supervalorizar o que é insignificante. Agora, tudo exige mais detalhes de abordagem. Tá. E uma outra pergunta é aqui na página 32, na caracterologia, no item A, o número 4. Tenepsista veterano. A construção atual de cognições pretéritas. Você pode explicar? O manual da PROEX e o manual da TENEPS. Você pode explicar com mais detalhes a construção atual de cognições pretéritas? Por exemplo, aqui não é todo mundo que tem essas cognições pretéritas que eu estou me referindo, mas pense só em duas delas, a PROEX e a TENEPS. Quem é aqui que já fez programação existencial em vida anterior? Tudo estudado com antecedência. Quem é que já praticou a TENEPS em vida passada, em vida prévia? É isso aqui que eu estou chamando. Esse é um tenepsista veterano. É o veteraníssimo, entendeu? A maioria de eu nós tenho isso. Aqui tem um ou outro aí que já fez isso, mas é mais raro. É raro. O percentual é pequeno. Entende? Só voltando aqui ao detalhe, né? O detalhe significativo e insignificativo. Por exemplo, se a gente guarda alguma coisa achando que pode ser útil para uma gestação consciencial, um livro, por exemplo, fotos, para não esquecer, para ter a memória, aí depois que aquilo acabar, joga fora? Não, ou é um acervo pessoal? Dá para a biblioteca. É isso que eu estou falando. Dá para a biblioteca. Livros, você né? sempre aproveita até a última gota. Então, o problema é aproveitar a dosagem do remédio até a última gota ou até o último comprimido, dentro do prazo de validade. Se a gente faz a doação, por exemplo, à biblioteca, a gente pode ir sempre ir lá e consultar. Não, porque quem está aqui pode doar toda a biblioteca particular, pessoal, para a biblioteca, porque qualquer coisa vai lá e até o Paulo. E outra coisa, lá às vezes está melhor do que a biblioteca da pessoa. Exatamente. Tem gente, um monte de gente já veio me falar isso. Não, eu gosto demais que eu dei os livros. Tem gente que já deu 6.000 livros aí para a biblioteca. Agora, o que se passa? Essa pessoa se sentiu muito melhor. Por quê? Na biblioteca está tudo organizado, vai procurar, tem todos os autores daquele tema, tudo junto. Isso aí eu não tinha. A biblioteca dele era uma bagunça total. Então ele se sentiu muito bem. Hoje eu estive lá e realmente já está com um óleo pensino, assim, de uma auto-organização. Não, eu vou para lá e não quero sair. Não então dá vontade de sair. eu estou evitando de ir à biblioteca. Exatamente. Porque eu vou para lá e não quero sair.
Não, eu fico aqui. Não, vou dormir aqui. Não dá, né? Bom, você poderia explicar a passagem da ofexista primário para ofexista avançado, aqui na página 33? Vamos ler essa chegada do novo amparador. Onde é que está isso? Na página 33, número 9, né, o ofexista primário. Através de décadas e o primeiro tempo interassistencial amador, é esse? Isso. O problema todo é o seguinte: o ofexista primário, através de décadas e o primeiro tempo interassistencial amador. Agora veja, tudo isso existe, né? A pessoa que começa, o primeiro tempo interassistencial amador é o da TENEPS, para chegar na OFIEX. E o que passa de uma OFIEX primária para uma já OFIEX avançada? É a mudança do a hora que amparador? Ela amplia aquilo, o amparador é de alto gabarito. É isso que você fala aqui. Aí o amparador então, como é que fica? É ex-semiconsciex. Que o amparador tem que ser no mínimo igual o ofiexista. Mas às vezes pode chegar algum que tem uma colher de chá maior, dá mais teleguiado, sei lá, né? Aqui você colocou como tem gente impressionante. Tem consciex impressionantes. Das coisas que eu mais me impressiono no cosmos são com as consciências. E as consciências que eu mais me impressiono são essas assim. Como é que esse danado aí conseguiu isso? Não é inveja nem nada. Você quer saber, você quer ciscar para saber como é que foi. Isso aí é importante. Então, pensa bem nisso. Como é que nós estamos? Olha o essencial. Olha o megafoco. Não saia do megafoco. Pense bem nisso. Aldo, você fez uma listagem aqui de inventários. Qual inventário que você considera mais importante, mais prioritário? Olha, aí é difícil de falar pelo seguinte: depende da pessoa em si. Qual é a necessidade naquele momento evolutivo da pessoa? Aí é que você vai ver qual é o inventário melhor para ela. A gente tem que ver isso. Por exemplo, uma pessoa que está começando a TENEPS, ela não vai ter um inventário, por exemplo, que você vai pensar em OFIEX para ela. Ela está começando a TENEPS agora. Então, esse inventário tem que examinar como é que é. Agora, vamos supor que ele já tem algum tempo com a TENEPS, negócio sério. Então, ele tem que fazer um inventário para ver como é que é isso. Agora, por exemplo, inventário heurístico, a neopensenidade, a compilação dos neoverpons descobertas e divulgadas. O que a pessoa faz em matéria de ideia? Entendeu? Quais as coisas novas, avançadinhas, que você já alcançou? Isso tudo é importante, é inventário, então, entende? Dessa questão heurística, que é a verponológica. Vale a pena. Mas teria um desses que a gente poderia dizer que embasaria uma ProEx? Alguns estão embasando a ProEx totalmente. É o núcleo, é aquilo que a gente chama a parte do espigão, a coluna vertebral da vida da pessoa. É a coisa séria. Muitos desses, a pessoa tem que fazer inventário. Não existe uma vida bem programada, estudada, com lógica, sem inventário. Você tem que fazer inventário das coisas que você tem, aquilo que você já fez. Agora, por exemplo, é a época disso. Esse verbete está bem dentro do mês de dezembro, inventário proexológico. É pena que o Lost não está aqui, senão eu ia falar justamente isso. Que é dezembro, vai terminar o exercício daqui 17 dias. Hoje é dia 14. Quer dizer, 2 semanas e pouco. Vai terminar o exercício. Então tem que pensar bem. Esse inventário, como é que vai ser o 2012 para você? Pensa nisso. Como é que nós estamos? Vamos entender. Professor, por favor, aqui na página 33, sim, o item 5, aliás, desculpa, o item 6, semiconsciex. Semiconsciex. A condição estabelecida, além dos extrapolacionismos pessoais, ainda em nível mateológico. O mais novo amparador extrafísico consciex de função da semiconsciexualidade, exteleguiado autocrítico. Deixa eu te explicar o que está escrito aí com mais calma.
A condição estabelecida, além dos extrapolacionismos pessoais, ainda em nível mateológico. Quer dizer, foi colocado, então, na semiconsciência muita coisa que você não sabe como é que é uma semiconsciência. A mateologia é aquilo que transcende o conhecimento da gente. Então, veja bem, é um nível mateológico. Agora, logo em seguida, o processo do mais novo amparador extrafísico, que é uma consciência de função da semiconsciencialidade, um ex-teleguiado autocrítico. Quer dizer, então como é que fica? Seja um, seja outro, é gente muito avançada dentro da situação e vai ajudar a pessoa lá na frente. Agora aqui ó, são as etapas a realizar, os mega desafios atuais possíveis daqui para frente. Listagem vertical exposta na ordem funcional ascendente dos patamares a conquistar. Então aqui vem os vários: completista, maximorexista, extrapoexologista, recompletista existencial, ofiexista avançado, semiconsciex, teleguiado autocrítico, evoluciólogo, serenão, consciex livre. Aqui não ficou nada para trás, tem 10 dos mais importantes coisas que nós podemos alcançar aí. Então isso aqui é seríssimo em matéria de inventário, né? Agora, ó, tem muita gente aí que já é extrapoexologista. Já passaram por isso às vezes, por que não? Maximorexista já tem, eu conheci já muitas pessoas nessa minha vida aí. Completista existencial também, eu já vi muitos. Agora, é bom quando a gente vê depois que a pessoa dessomou, ela vem e fala para a gente, aí ela confirma. Então, essa já esteve na entrevista com o transmentor. É melhor. Agora, isso aqui ó, é o ponto mais alto da maioria desses verbetes todos que eu tenho trazido. É o top, é o acume, está no píncaro. Tá? Professor Valdo, na página 33, já falou o senhor a respeito de recompletista existencial, mas eu queria perguntar se tem unido ou em paralelo um crescimento da consciência a respeito do teleguiado autocrítico. O que tem que você quer? Se tem como um avanço na consciência pelo trabalho do para neocomplexo. Chegar no teleguiado sempre tem um avanço. Geralmente tem o completista semiconsciente para depois chegar nele. Isso é a regra. Por causa do processo das etapas, os patamares, os degraus da evolução. Mas pode ter estados de teleguiamento. Okay. Estados de teleguiamento, assim como tem... Não, isso tem, mas tem de uma maneira assim de, vamos dizer, extrapolacionismo, mas não é uma coisa constante, permanente. Por isso está... Não é, pois é. Não. Assim como... uma ou outra, eventualmente, esporadicamente, é uma coisa. Agora, você tem isso como participando da sua vida, da sua natureza, do seu trabalho, da sua atividade, da sua proex, é outra coisa. É aquilo que eu falo, uma coisa é você cantar sem fazer careta, entende? Com o pé nas costas. Agora outra coisa é fazer careta, então não adianta. A pessoa ainda está fazendo força. Cantar fazendo careta, qualquer um canta, desafinado, de qualquer maneira, sabe? Porque... Agora, cantar bonitinho, certinho, não, precisa ter classe, técnica, ser profissional. Mas aí veterano. Começa, né? Aí começa a prática. Pois é, a porque prática. assim como o ofiexista avançado vai tendo estados de semiconsciencialidade, ainda... Agora aí, ó, você examina esses 10 itens que dão uma ideia para a pessoa. O que é que tem? Nós todos vamos ter que entender isso aqui nas próximas vidas. Isso aqui é um negócio que todo mundo devia trazer no bolso para a eternidade de um milênio. É o vadimec dela. Traz na testa, escrito, o que é que precisa. Eu estava relacionando isso com o inventário consciencial da página 32 da taxologia, o primeiro. O mater pensene pessoal, o rol de características da personalidade.
o rol das características da personalidade, o levantamento minucioso do trinômio. Trafor, trafar, trafal. Acerta tudo lá que você vai chegar lá nos 10. Claro. Eu confio em você. Pode usar tanto o português como o castelhano. Não faz mal. Tá bom? Valdo. Eu falei castelhano, tá? Aqui na página 33, sim. Número 4, da letra B, etapas a realizar. Aí está falando aqui, recompletista existencial. O segundo tempo homeostático do neocomplexo. Isso aí é depois, então, que a gente já é completista, aí você, na mesma existência... pode ser, e pode ser de outra também, mas o que eu estou chamando por exemplo, mais nesse atenção caso aqui, o que você é da quis mesma dizer com existência. isso? O que eu chamo a atenção é da mesma existência. Aqui seria na mesma existência, a gente tem duas complexas? Isso é que seria o ideal, né? Eu espero isso de muitos de vocês aqui. Não, mas... Não, primeiro a gente tem que ser completista. Aí depois você vai ser de novo. Depois eu vou ser de novo na mesma existência? Você, gente... Dá tempo? Tem um monte de gente que vem conversar comigo que está sabendo tudo. Eu pergunto a idade e falo assim, 24 anos. Gente, isso é um quarto da vida. Tem muita coisa pela frente, como é que faz? Como é que a gente vai saber que a gente já é completista e a gente já está sendo recompletista? Aí você vai ficar sabendo, não adianta perguntar, não. Na prática isso vai ser inevitável, você vai saber. Não, só as achegas que você vai receber, né? Da história, né? Entende? Vai ter, não tem saída. E eu estou fazendo força para ser completista. Eu acho que já está no recompletista. Não vem com essa, não. Eu acho que você podia dar... Não, que o problema é o seguinte... Menina, está escondendo leite. Você já está chegando no completismo. Então eu pergunto a você, você está satisfeito com a qualidade do seu completismo? Eu não estou com o meu. Eu estou aperfeiçoando o que eu posso. O senhor é completista. Estou burilando. Professor, o senhor está no plano C, professor. No plano C. Do C para o D. Plano C. O plano C é aquele que a pessoa fracassou nos 2 primeiros, ela faz o terceiro. Não. É isso. Mas aqui... Não, eu acho que... Eu acho que é isso que ele quis sugerir ali, não é não? Plano C? Não, mas foi para os cafundó do Judas, plano C, cafundó do Judas, não é isso? Mas eu acho que então, nesse caso aqui do verbete, o senhor está no recompletismo. Pode eu não falar sei pra bem, gente. não. Isso aí está difícil classificar. Não é bem assim, não. Há 25 anos, quando você estava foi, lá... mas aquilo era brincadeira. Você pensa que eu estava falando sério? Não, está brincando, que é isso? Mas só de começar... Fala assim, gente, tem muita coisa para fazer, agora nós vamos fazer o Instituto. Escuta, no outro mês, isso foi no dia 13, no dia 16 de janeiro, um mês depois, nós criamos o Instituto. Isso aí já não seria um completismo existencial? Aqui tem gente que estava lá em Campinas. Tem gente aí conosco, até hoje. Professor? Professor? O senhor é mineiro, né? Está escondendo leite. Não, você sabe, eu sou engraxado da porta do banco. Professor, sim. Aqui, ó. Qual que é o atributo consciencial comum e básico assim, para os completistas, dos completistas? Para o completista? Não, aí depende, né? Não tem uma característica assim? Não, depende do objetivo, qual a meta daquela ProEx. Ali é que você tem que ver qual foi, né, o atributo melhor que ele usou. Aí varia. Uma coisa eu te digo, se você for escolher de um modo geral, os atributos que a pessoa precisa mais é autodeterminação parapsíquica. Isso eu tenho falado aqui de vez em quando. É o que eu estou chegando à conclusão. Mas olha, isso é sujeito a chuvas e trovoadas. Depende de vocês. A gente tem que estudar para chegar numa conclusão. A minha conclusão atual mais é essa. Você está entendendo, Luiz, o que eu estou falando? O que vocês acham? Quem é? Ô, Hernani, você que sabe tudo, ele é aquele eu sei tudo, aquela revista. Então, o que você acha disso? Eu acho que é a autodeterminação parapsíquica. É uma das coisas mais sérias que nós podemos pegar, porque é mais abrangente, pega a maior possibilidade de realização.
Vocês não acham? O que você acha? Eu acho em cima do lance. Nossa, bem sério esse atributo. E aqui tem muita gente assim. Né? Tem muita gente. Agora, o que chega mais de gente aqui é pessoa autodeterminada. Um pouco menos é de parapsiquismo. Agora, quando junta um com o outro, sai de baixo. Esse é que é o caminho melhor. Agora, o senhor comentou alguma coisa ainda há pouco que eu não entendi bem. Essa questão da condição do completista tem um lugar ali específico na escala evolutiva ou eu entendi errado? Não tem a escala porque depende da pessoa. Existe o completista que é apenas um pré-serenão vulgar. Chico Xavier era um completista da TACOM. Presta atenção. Como é que fica? Então, você não pode estar complexo, ele varia, a gama, a raia do processo se estende. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Entendendo? Então, é preciso ir com calma. Você não vai ver isso na listagem da escala. Olha aí que não tem completista. Não, é que o senhor fez um comentário em relação a Não, eu geralmente coloco. Você quer que eu coloque um completista para a média nossa? Eu ponho. Eu, de vez em quando, falo isso. Então, por exemplo, que dê escala, vamos pegar a escala aí. Pega a escala e vamos ler. Onde é que está? A escala lá. Pois é. Vai lendo lá. Pré-serenão vulgar, posso começar de lá, né? Pois é. Veja, o completista pré-serenão vulgar, Chico Xavier. Isca inconsciente. Isca inconsciente. Quer dizer, é o cara que está começando. Ele não vai ser completista de coisa nenhuma. Tá certo? É aquele negócio... tem até um nome para esse funcionário. O que mais? Tenepsista. Tenepsista. O tenepsista. Esse já pode ser. Ele, às vezes, já veio nessa vida para ser tenepsista. Esse, então, vai caminhar a vida dele toda. Às vezes, ele não chegou a ser ofiexista. Mas, às vezes, ele chegou. Precisa saber o que é que deu. Aí vai embora. Aí ele precisa no mínimo de 20 anos para chegar na OFIEX. Mas às vezes com 20 anos ele não vai conseguir. Depende do que é. Mas o que mais? Não, então o gap é na isca inconsciente, porque os outros não tem. Não, o que mais tem? Epicolúcido. Não, mas lê o próximo. Depois o que é? Depois do tenepsista. Eu estou deixando você ler. Você é o são os meus olhos. Aqui é o projetor consciente. Projetor consciente. Pois é, olha lá. Mas é que ali a gente não vê nada. Tinha de pôr luz nesse negócio. Eles estão usando tudo na base de 50. Tinha que pôr 220. Olha lá. Tenepsista, projetor consciente, epicon luz. Por exemplo, como é que está você aí, da turma dos epicons? Como é que está o colégio dos epicons? O conselho, o colégio, etc. Como é que está? Precisa examinar para ver como é que está isso. Quem é que é? Já tem gente que é completista lá nesse meio? Tá difícil. Agora, existe outra coisa que eu ainda não falei aí, mas que eu já fiz até verbete. Chama jubileu evolutivo. Como é que você sai do jubileu? O cara que tem 50 anos dentro daquilo. Tudo aí tem que ver. 50 anos de TENEPS, como é que fica? Muitos de vocês vão alcançar isso e muitos vão comemorar com o outro. Então o cara chamou lá para comer uma mangada. É o jubileu da TENEPS. Entendeu? Jubileu da TENEPS dele. É com essa massa que está aqui que nós vamos ver isso. Podemos aguardar, porque isso vai acontecer. Um cara, por exemplo, igual aquele ali, o João, ele vai longe desse jeito, do jeito que ele é. E outra coisa, ele não é militar. Estou certo, não adianta você reclamar. Pois é, mas jogo de cintura, aproveita o carnaval agora, que vai ter que ver. Sou estudante de cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio, a cultura do cosmos, de onde viemos, para onde vamos. A pergunta é, para voltar para o mundo racional, devemos estudar a cultura do desenvolvimento do raciocínio, a cultura do cosmos? O senhor conhece o livro Universo em Desencanto? Sim, esse povo gosta de doutrinar os outros, eles não têm racionalidade nenhuma. Se tivesse, não estaria doutrinando os outros na praça pública. Eu fui acossado várias vezes por eles no Rio de Janeiro. Eles tudo fardado lá, etc, tal, arrumado, tudo em cima de mim, querendo passar o negócio. Falei assim, não adianta me doutrinar que eu sou contra o Universo em Desencanto.
Falei bem claro para ele. E comecei a explicar tudo que eu sabia sobre o universo de desencanto. Aí eles me deixaram em paz. A última vez que fizeram isso foi na Tijuca, comigo, em plena praça pública. De modo que esse povo, eles não têm raciocínio do jeito que nós falamos. Por quê? Estão doutrinando os outros. Quem doutrina os outros não tem raciocínio. Que é isso? Quem é que está falando aí? O negócio do Tim Maia, né? Aquele Manuel, né? Que ele ficava no Rio lá e tinha essa turma mesmo. O Tim Maia lançou até um disco. O processo é que o universo em desencanto, essa turma toda estava atrás da gente. A cultura racional. Eles faziam um verdadeiro regimento para pegar as pessoas. Pior do que os evangélicos. A última vez que aconteceu isso comigo foi numa praça da Tijuca. Entende? E ele sabia que eu era. Aí eu comecei a falar umas verdades para eles. Outra coisa, tinha 2 deles que depois chegavam e falavam assim: ô doutor, eu posso seguir com você que eu queria fazer umas perguntas. Esse doutor que está lá falou assim: ó, não é bom que você está fardado, venha não. Fardado deles estava tudo da mesma cor, da mesma roupa, tudo do mesmo jeito. Gostaria de ser esclarecido em efeitologia, os efeitos da subestimação do secundário. Nós já falamos aí, né? Alguém quer explicar isso aí para nós? Fala aí. Eu fiz essa mesma pergunta e ele comentou a questão de acabar com os bagulhos energéticos, ver os detalhes que têm conteúdo, os detalhes que não têm conteúdo e guardar objetos, né, materiais, de um modo geral, que não estão dentro da sua linha de pesquisa, do seu megafoco. Isso tudo vai acabar sendo um problema na questão do espaço, do tempo, né, de energia e por aí vai. Então, é o foco na questão do que é prioritário para você, o detalhe significativo e o detalhe que é secundário. Então, discriminar essas 2 condições. Sabendo que o senhor tem 2 personalidades consecutivas na família, respectivamente seu filho, que era seu irmão, na ressoma anterior, e seu pai, que o senhor declarou também conhecer nessa vida, gostaria de saber se os 2 têm um senho, expressão de olhar que lembra ou parece com a vida anterior. Faço a pergunta porque assisti a apresentação do verbete do professor Pedro Fernandes, Interação, Fisiologia, Parafisiologia, e no item 12 da argumentologia, o mesmo aponta a interação senho-retrossoma. Escuta, uma coisa aí engraçada, eu não sei se você sabe, nem você, mas a minha irmã, a Ruth, a hora que viu Lísias, virou para a turma lá calada e falou assim: gente, o olhar é do papai. Eu comecei a rir. Às vezes dá certo, às vezes não tanto. Por exemplo, na questão do meu filho, ele na vida anterior era epilético, tinha um olho atrapalhado. Hoje ele é mais vivo do que era. E cuidado com ele, porque ele está mais taque do que era também. Qualquer coisa para saber como é que era o Walter, o meu irmão, que era ele, é só procurar lá. A Sônia, esse povo todo conheceu o Walter, sabe como é que ele era. E agora vê como é que é o Arthur. Agora é lógico que ele hoje tem o Arthur trisca. Não pode falar, porque ele não gosta que fala das coisas, mas ele tem triscagem, quer dizer, o Walter não tinha. O Walter tinha problema, porque ele, devido ao processo ter batido na cabeça, ele tinha um certo estrabismo, depois alterou um olho, não era bem. Então não dá para fazer a conjugação. Entre nomeologia, página 31, segunda linha, poderia abordar o trinômio autoconceito, autoimagem, autoestima. O problema é o seguinte: autoconceito, qual o conceito que a pessoa tem de si própria? Depois, qual a autoimagem que ela tem? Nessa autoimagem começa as coisas tudo a funcionar, coisa mais séria. A sua autoimagem, ela conjumina, ela está de acordo, ela interage com a imagem que o povo tem a seu respeito. Isso é seríssimo, a imagem pessoal que o povo acha de você. E depois, a autoestima, como é que é o seu processo de autoestima? Como é que você funciona com o seu amor próprio? É por aí então que a pessoa tem que começar a examinar. Agora veja, esse trinômio, ele é seríssimo. Se uma pessoa não entender isso direito, ela nunca sai da egologia básica. Ela tem que ir para uma egologia avançada. Se ela ficar
nesse egocentrismo infantil da egologia primária, ela nunca vai sair disso. Por isso é preciso ver autoconceito, autoimagem, autoestima. Saio do corpo já há muito tempo, nunca fiz parte de seitas, religiões ou coisa parecida. Só que as últimas vezes que saí, sinto a presença que me assusta um pouco. O que faço? E como posso usar esse fenômeno para melhorar minha vida e a dos outros? Você tem o seguinte, você já fez assistência aos outros fora do corpo? A gente tem que desenvolver o parapsiquismo para fazer assistência. Se você nunca fez, aí é que está seu erro. Você tem que começar a fazer. Você tem que ser um assistente projetado, um projetor assistente. Esse aqui é o caminho para a gente desenvolver mais e evoluir com o processo da projetabilidade lúcida. Você entendeu, né, o que é que eu estou falando? Assistência, interassistencialidade. Pensa nisso. Agora, ó, se está se assustando, às vezes é porque tem boi na linha, tem assediador, alguma coisa nesse sentido. Amparador não assusta a pessoa. Pode dar até um choque, um certo impacto na hora que a pessoa aparece. Por exemplo, se aparecer um serenão, mesmo extrafisicamente, na frente da pessoa, às vezes, dependendo da condição dele, pode dar um impacto na hora, mas aquilo passa na hora. E outra coisa, a pessoa se sente tão bem que não há susto. Esse negócio de susto é besteira falar com um serenão na frente. Uma fumante frequente há 14 anos, que bebe esporadicamente, viúva, é certo dizer que é uma assediada total? Não, é preciso de ter mais algumas coisas. Pode ser só parcial. Alta assediada ela é, está na cara. Agora, hétero assediado também ela é, porque se bebe esporadicamente, precisa de ver se ela fica grogue. Como é que ela fica? É o bebum, que eles chamam, não é isso? Bebum. Pergunto, pois propus a formação de dupla evolutiva para ela e dei de presente o manual da dupla evolutiva. Não, eu confio que você vai enriquecer a vida dela. Você já viu qual é o nome dele? Agora, você vai enriquecer a vida dela, de qualquer maneira. O nome dele, você já viu, né? Por isso que eu estou falando. De modo que eu confio em você. Agora, ó, o caso todo é o seguinte, se você quer ajudá-la mesmo, se eu fosse você, se você gosta dela, eu vou te dar a dica do maior amor romântico que você pode dedicá-la nessa altura dos acontecimentos. Observa bem. Isso não tem nem em filme. Você pode até fazer um filme depois, se você quiser. O caso é o seguinte, você vai chegar para ela e fala assim, olha aqui, meu bem, eu acabei de descobrir que tem ali um local, que é um hospital, que é uma fazenda, que é um verdadeiro resort. É o máximo para a gente passar uma temporada. E lá eles curam a pessoa que fuma e a pessoa que bebe. Agora, eu convido você a ir comigo para nós passarmos 1 mês, 2 meses, ou até mais do que isso, para você sair da síndrome da abstinência, tanto do fumo quanto do álcool. E eu vou ser o seu primeiro enfermeiro. Maior amor do que esse eu acho que não vai ter. O que vocês acham? Hein? Total teático, está em cima do nosso. De modo, companheiro, honre o seu nome. Professor, eu não vou falar o sobrenome dele, mas eu falei que ele vai enriquecer a vida dela, porque o nome dele é Henrique. Eu estou vendo que alguns boiaram aí, a hora que eu falei, não entenderam. Você sabe que eu mexo muito com o nome da pessoa, então a gente está explicando como é que é o negócio, não é isso? O que você quer? Aqui só para clarear uma coisa que eu não entendi direito, na página 30, na tecnologia, na segunda linha você fala a potencialização máxima da fase executiva da técnica da Ressexis. O senhor está falando do reciclante na fase executiva da Proexis ou fase executiva da Ressexis? A potencialização máxima da fase executiva da técnica da Ressexis. Sim, o que você quer? Está certo. Não, mas o que eu quero entender é o seguinte, se é o reciclante na fase executiva da Proexis ou é a fase executiva da técnica da Ressexis? A sua vontade. Pode escolher à vontade. Pode escolher à vontade. Por minha conta. Tanto faz como tanto fez. Não está explicado o negócio? Não dá para entender? Eu vou ler tudo de novo. A potencialização máxima da fase executiva da técnica da Ressexis. Cadê a nossa amiga da Ressexologia? Hoje ela não está aí.
que ela sabe, a Marta não está aí. Mas a Marta é especialista nisso, conversa com ela que você vai ver. Isso é a fase executiva de quem está fazendo, é o reciclante. Aí, sério. Professor, pode falar. Por favor, aqui na página 30, Sinergismologia, o senhor poderia falar um pouco sobre o sinergismo existencial, precocidade intelectual, longevidade lúcida? O caso é o seguinte, sinergismo existencial, precocidade intelectual. Então, por exemplo, são aquelas crianças que vêm aí e que têm 9, 10 anos e já fazem laboratório nosso, já participam do acoplamentário, entende? Já tem alguma noção. E outra coisa, tem aquela menina que chega aí, por exemplo, igual esses dias mesmo aconteceu. Ela chegou para mim, ela tem 13 anos, ela chegou e falou assim, ó, eu tenho um curso intermissivo. E fim de papo. E ela discute com você, está sabendo tudo que quer que se passe. Sabendo mesmo, uma coisa bem avançadinha. Então, veja, essa está sabendo o que precisa. Agora, a longevidade lúcida. Uma menina dessa, com 13 anos, se ela vai viver 100 anos, já pensou o que ela não pode fazer dessa vida? Como é que fica isso? Dentro essa era da fartura que nós temos, supercomunicação, como é que ela faz? Se ela se ordenar, se disciplinar, se ela se organizar, pensa bem, aonde que vai essa menina? Você está entendendo? E eu falo por causa da minha vida, porque eu não tive o processo da internet, da supercomunicação no início, porque isso é de 60 para cá só. Eu tive 30 anos antes sem isso. Então, quando eu tinha 13 anos, presta atenção, a guerra, a Segunda Guerra, estava acabando. O mundo estava em virada. Eles achavam que a Terra ia acabar em bomba atômica. O negócio era terrível. Então, veja, é muito diferente. Hoje, a vida, com todas essas loucuras que tem muito mais esclarecimento, mais cognição. Há uma fartura em matéria de conhecimento. Entende? Então, como é que fica? E no caso da precocidade parapsíquica, como foi falado pois aqui... a precocidade parapsíquica, essa aí, então, abre o caminho da pessoa totalmente, em todas as áreas. Por exemplo, eu sempre dei valor para isso, porque isso é que é o meu caminho. Sempre foi das minhas etapas sérias para alcançar, sabe, a meta do meu trabalho, toda a meta, o objetivo. Entende? É a vida. A gente tem que ver isso. Agora, observa como é você, aquilo que eu estava falando aqui antes. Se você é autodeterminado, você precisa, devido ao processo seu do psicossoma, aquilo que eu estava te falando. Você precisa. Ele é um artista. E agora ele vai estudar psicologia. E outra coisa, o dedão do seu nariz. Eu quero ver esse curso de psicologia. Hein? Tá certo? Tá bom. Agora, é um artista. Fazer o quê? Professor, você olha lá o jeito dele, olha lá, ele parece tá mesmo artista, tudo. Mas, professor, eu percebi aqui que fala bastante em retribuição e vi que na remissiologia não tem o verbete retribuiciologia do professor Olegário. Teria alguma razão específica? Não, é porque aqui nós só colocamos 15 na remissiologia, a gente não põe mais. Se a gente for tudo, você está perdido. É como o Everton falou para mim um dia, como é que é, eu posso pôr 100? Lá na nossa relação já tem 2.154 na listagem básica. Como é que fica isso? Verbetes. Você vai escolher 15? Quer dizer, é duro. Tá certo. Tem que selecionar muito. Obrigado. Professor, letra B. Pode falar. Aqui na taxologia, na página 32, o item 12, inventário patrimonial, o senhor faz uma separação entre bens materiais herdados e adquiridos. Tudo isso é aporte e vai ser retribuído. Qual a importância dessa separação? É muito importante pelo seguinte, é ver o que a pessoa fez. Porque quando ela recebeu, ela pode ter aplicado aquilo que ela recebeu para ampliar o que ela adquiriu. Então, aquilo que ela recebeu de cara, como herança, caminha para abrir o caminho dela para aquisições novas. Isso é o máximo. Isso ajuda demais. A turma da APEC está estudando muito isso, com muito detalhe. Você entendeu, né? Situação. E quanto mais recebe, maior a responsabilidade. Quanto mais você recebe, mais você tem que dar, né? Tem que distribuir, retribuir, fazer o compartilhamento.
É o jeito. Eu percebi assim, tudo fala de retribuição. Não existe um inventário retributivo aqui, né? Tudo isso faz parte. Faz parte, porque tudo é. Ninguém recebe as coisas só para si. Não existe isso. Por quê? Porque ninguém evolui sozinho. Se você não evolui sozinho, você evolui com outras pessoas, você tem que ajudar com quem você está. Como é que fica? Não tem jeito. Então, há determinados princípios que não se admite mais nem muita discussão. É ponto passivo. Por exemplo, tudo indica que a evolução é definitiva, é eterna, é para sempre. Então, sendo assim, vamos evoluir o mais depressa possível, vamos intensificar, dinamizar a nossa evolução, porque já que a vida é isso, vamos com isso. Agora, tem um outro cara que pensa e chega e fala, não, esse negócio tem eternidade pela frente, eu vou com calma. Isso é um boboca, você está entendendo? Então, veja, não é por aí. Quanto mais você chega a uma lucidez, mais você quer estar mais lúcido. Agora, se chegou a uma lucidez e você amolece, isso não é lucidez, isso é regressismo, é burrice, não é? Então é muito importante isso. Então é isso que eu chamo de pontos pacíficos. Tem vários pontos pacíficos. Você vai ver, por exemplo, com o tempo, que o parapsiquismo é ponto pacífico. É o mais sério de tudo quanto é percepção que você tem. Mais sério do que as sensações do corpo, mais sério do que as faculdades mentais, mais sério do que todos os processos que você tem aqui de sentido. Então, como é que fica? Por quê? Devido você ser uma personalidade multidimensional. Então, o seu todo, a sua completude como personalidade, exige a paraperceptibilidade. Então, isso é ponto pacífico também. Então, a hora que a gente recebe esse ponto pacífico, o negócio é ver se desenvolve isso mais. Tudo que se relaciona com isso. Eu, às vezes, insisto muito e gosto de repetir as coisas sobre esses pontos pacíficos. Você observa bem que eu falo muito aqui disso. Cosmovisão, por exemplo. Eu tenho falado muito esse ano, nós estamos terminando o ano, foi o ano que eu mais falei de cosmovisão aqui. Mas o povo já está começando a entender. Antes não adiantava falar nisso. Entende? Ainda estava defasado, havia um gap. Havia uma brecha entre a realidade do povo com essa ideia. Agora, atualmente, essa brecha já foi preenchida. Então, a gente já pode passar para essa intercompreensão. É isso que eu chamo de intercompreensão. E a cosmovisão não existe sem o parapsiquismo. Agora, veja, a cosmovisão parapsíquica. Como é que fica? É muito diferente de uma monovisão sensorial do corpo. Somática. A monovisão somática é muito inferior, é quase subhumana. Você está entendendo? É do subcérebro abdominal, é do porão consciencial. Olha só como é que ele é baixa. É proto-reptiliana. Agora, por exemplo, você caminha com aquilo, vai ampliando. Você tem a cosmovisão paraperceptível. Aqui na página 31, o senhor, na antagonismologia, coloca, né? O antagonismo, vida tetraveicular, vida biveicular. Deixa eu ver. O antagonismo, vida tetraveicular e vida biveicular. A tetraveicular é a nossa. A biveicular é aquela que a gente fica. Mas agora, a melhor parece que é a univeicular, que é da consciência livre. A biveicular é da consciência. Eu não tinha pensado nessa outra possibilidade. Ainda tem uma outra ainda, eu não coloquei tudo aqui para não assustar o passarinho, a gente tem que ir com calma. Antes eu falava muito em assustar o passarinho, lembra? Eu vivia falando isso. Agora hoje não, nós já estamos avançando mais, já podemos falar algumas coisas que o povo já está pensando mais do que isso. A situação é diferente. Mudou o nível. A coisa também, gente, o curso longo, curso diário, né? Na segunda-feira, às vezes, não tinha nada. Hoje já tem também, já faz algum tempo, não é isso? Fizemos também essa sede, essa matriz aqui, essa cúpula, né? Que é o esmagador de cérebro. Então, como é que fica? Esmagador de cérebro. Você sabe a laranja, como é que você faz para tirar o sumo? Você esmaga ela aqui desse jeito. Você olha lá fora, coloca uma laranja em cima, que é o cérebro.
Você esmaga, você vai ver, vamos espremer a laranja. Então o processo aqui é espremedor de cérebro. Agora, vocês não são tanto, esses que vêm aqui todo dia já estão vacinados. Esse já não tem tanta coisa. Aqui de novo. Em função desse tema, desse verbete hoje, tem alguma peculiaridade nas consciências que estavam aqui hoje? Existe alguma coisa que você notou de diferente, assim? Não, o que tem são essas. Quem é que quer falar sobre as consciências? Seria bom algum de vocês falar sobre isso. Fala aí, Pedro. Espera aí que ele vai explicar uma coisa. Olha, hoje é dia 14. Fazem 2 semanas e meia, mais ou menos, que estão aí. O professor Valdo comentou conosco que faz mais ou menos esse período chegaram 3 consciex mais avançadas, 3 homens que são emissários do transmentor diretamente, que estão no nível de teleguiado, semiconsciex por aí, estão dando como se fosse um balanço na Cognópolis Foz, na CCCI, estão de olho em tudo, melhorando tudo que podem. Esse verbete está na cara deles. É bem, isso aí é impressionante. E a presença deles atraiu também outras consciex, além dos intermissivistas. Então, nesse final de ano, a gente até estava lembrando que houve a mudança da coordenação da Unicim, vários eventos conjuminaram também com a chegada dessas consciex. Por exemplo, eles estão olhando muito o que o Hernandes está fazendo lá com o laboratório que ele está formando, com a turma dele, olhando muito para ajudá-lo. Que não precisa de muita ajuda desse. E pelo que o professor falou, não tinha havido um evento extrafísico como esse, das consciex virem e ficarem uma temporada esse nível aí. Delas era impressionante, porque estão vendo tudo, estão dando um balanço mesmo. Agora, eles são assim como espécie de auditores, interventores, assistentes, tudo isso eles são ao mesmo tempo. Entende? Agora, eu nunca tive isso, em nenhuma época. Entendeu? Agora, eu pensei que alguma coisa nesse sentido fosse acontecer o dia que chegaram aqueles 5 parapreceptores. Eu achei esquisito. E outra coisa, o que ainda me deu mais a ideia foi a hora que eu fiquei sabendo que eles tinham ido para funcionar, não sei quanto tempo, ou se definitivamente, na Interlúdio. Então eu falei assim, vai acontecer alguma coisa. Alguém vem aí para superentender ou ver alguma coisa disso. Isso é minha sugestão apenas. Pensei, né? E aconteceu. Porque hoje é impressionante, né? Dá para perceber que está bem diferente. Mas eles estão aqui. Agora, foi eles que falaram para eu falar, porque eu tinha tocado nesse assunto com você, lembra? Mas passando, eu não tinha escrito nada. Foi só minha ideia. Eu estava pensando. Tem 4 tipos aí de interassistencialidade que eu faço. É justamente o dia de hoje, quarta-feira, quase sempre isso é bem claro, que já tem os horários tudo feito. Então vamos dar, né, para ver. E alguns assim mantêm uma forma chinesa ainda? Eles têm apresentação chinesa? Eles não. Eles não são chineses, não. Esse aí parece mais, você está falando com eles, europeus, tipo inglês, sabe? Tem 3. Agora, ó, é gente de gabarito, porque eu não... Valdo não conhece bem esses caras, não. Pode ser que o Zéfiro até conheça, quando eu tiver uma... Entende? A recuperação dos cons magnos, megacons, pode ser que eu vou ter uma lembrança disso aí, mas com eles aí até agora não tive nada. Vai e volta. Não, eles estão aí, já fazem hoje, deve fazer uns 17 dias. Eles estão na área. Agora, eu pedi para eles para ver Iacê, ajudar no que pudesse, Aracê, lá o Rio, as coisas todas, mas eles sabem tudo. Eu disse, não, nós sabemos tudo. Deixa. Eles sabem mais do que eu. Agora, eu pedi para eles coisas que eles sabem mais do que eu e que poderia favorecer a gente. Eu disse, ó, dá um jeito de chamar os intermissivistas que ainda não viram que nós existimos. Isso aí seria bom. Dá um jeito, às vezes, dá um toque. Aquela varinha dos desenhos animados, tim, coloca na pessoa lá para ver o que dá. Pode ser, né? A vinda dessas 3 consciex seria esses indicadores proexológicos gerais que você está citando aqui na binomiologia? Mas os indicadores não são só pessoas. Gerais? Os indicadores, às vezes, são fatos, ocorrências, entende? Instituições. Professor. Até objeto pode ser. Isso depende muito.
Fazem 15 dias, mais ou menos, que o Marcelo... Eu não estou ouvindo. Fazem uns 15 dias ou mais que o Marcelo começou a frequentar a Unicino. Não, mas eu falei para ele pegar as coisas aí com você de propósito. Você lembra? A primeira pessoa que eu falei foi com você. A coisa mais impressionante é que não deu gap, entendeu? O movimento, eles têm reuniões como se aquela equipe tivesse naquele mesmo ritmo. Não diminuiu em nada. Isso é de 15 dias para cá? Foi. E aí combinou com a passagem. Agora, nesse domingo... Agora, hoje é dia 14. Eles chegaram aqui, eu não sei bem, mas foi mais ou menos... Foi dia 27, 28, por aí. Foi à noite que eu fiquei sabendo da presença deles. Professor Valdo, teve um dia na minha TENEPS, depois que eu conversei com o senhor e aceitei, e que apareceu uma Consex que eu nunca percebi, de um padrão assim muito ortopensênico, de uma seriedade muito forte, de uma presença muito marcante. Agora, ele era tipo inglês, assim, europeu? Eu não vi a imagem, mas era um homem, eu sentia a presença. Mas olha, você não sabia de nada disso que nós estamos falando. Nada, nada. Aí eu para identificar... falei dessa turma. Eu tive apenas uma reunião com uma equipe que eu toquei no assunto, só isso. Mais nada. E falei com eles, vocês estudam, vão com calma, para a gente ver o que é. Agora, depois disso, eu fiz uma outra reunião com esse povo, só. Mas a maioria aqui não está sabendo. Aqui eu não falei nada, nunca. Esses 17 dias eu não toquei nesse assunto. Agora, para identificar ele, eu pensei assim, como que eu vou identificar esse padrão? Aí eu coloquei um cognome e falei assim, lúcidos. O nome, a ideia que me veio era de lúcidos, pela lucidez, a presença assim, tão lúcida que ela consegue. E, sincronicamente, a minha apresentação lá como candidato, eu fiz um inventário da minha vida, né? Fiz uma linha do tempo de quando eu nasci até o momento de hoje, que foi a inspiração que veio. Eu vi o que você escreveu. Agora, isso tudo pode ser inspiração deles. Tá certo, tudo ok, não tem nada. Agora, gente, eu agradeço a boa atenção de vocês e vamos ver se a gente escreve mais verbete pela frente, né? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje. Tivemos 63 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 14 perguntas online, 33 votos presenciais e 8 votos online. Os recados de hoje são da Rosemary sobre o lançamento do livro Moisés Bertone, a Verônica sobre cursos da IAC, a Miriam sobre profilaxia das posturas monárquicas, o Marcelo sobre o congraçamento e a Sandra sobre o curso Desperticidade. Antes com vocês, o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Então, lembrando aí aos teletertulianos, aos tertulianos que ainda não acessaram o site do programa Amigos, que está disponível lá a edição 2012 da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, todo amigo com exclusividade pode fazer a baixa dessa edição com 2.146 verbetes e 114 verbetógrafos. Isso é uma exclusividade hoje para os associados do programa Amigos. Além disso, você pode acessar o Losserv, fazer sua autopesquisa, fazer pesquisa para a docência, para dar aulas e também para escrever o seu verbete. Então, aqueles que são amigos da enciclopédia com assinatura em dia, está com dificuldade de acessar com senhas desse tipo, você lá tenta entrar, se não der, é só clicar na frase lá, esqueceu sua senha, e aí automaticamente você vai receber uma mensagem em casa com uma nova senha. Se tudo isso não der certo, você entra lá em suporte, clica em suporte e peça a sua senha e te envia no dia seguinte. Então, nós vamos dar todo o apoio. Então, a gente incentiva novamente aos amigos que ainda não renovaram a sua assinatura no mês de novembro, mês de dezembro, aqueles que vão vencer nos próximos dias, para fazer a sua renovação. E concorrer aí, quem fizer a renovação agora, uma máquina fotográfica, e ao final do mês aí, para todos os amigos associados, um iPad 2. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidar todos para este sábado à noite. Nós teremos uma atividade integrada que vai culminar com o lançamento de um livro produzido pelas empresas conscienciocêntricas, Epígrafe Editorial e Colégio Moisés Bertone. Então, este livro é sobre o pesquisador Moisés Bertone, que publicou mais de 500 livros e viveu aqui na região trinacional.
Então, neste sábado, às 20 horas, antes teremos, então, o congraçamento das ICs. E eu gostaria de convidar em nome da Unicim todos os voluntários, todos os componentes da CCCI, pessoas que tenham vindo de outras unidades. Nós estamos com uma série de cursos de final de ano aqui no CAEC. Então, que compareçam nesse sábado, dia 17, às 18 horas, no auditório do Discernimento, para participarem do 23º congraçamento das ICs. Esse que é um ambiente de confraternização, um ambiente para que a gente possa se congraçar, trocar ideias, ter uma visão de conjunto do trabalho de todas as ICs, o que as ICs fizeram ao longo desses anos e também quais são as metas de cada uma dessas ICs para o ano de 2012. E junto nós teremos o lançamento do livro Moisés Bertoni, Uma Vida para a Ciência, de autoria da professora Aline Niemeyer e do pesquisador Oswaldo Butura. Aguardamos a presença de todos. Teremos também um coquetel, né, aberto, boca livre. No final, o congraçamento como um todo. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria convidar a todos para o curso Profilaxia das Posturas Monárquicas, que ocorrerá aqui no CAEC no dia 20, 21 e 22 de janeiro de 2012, tendo como principais tópicos abordados o trinônimo poder, prestígio, posição, os efeitos patológicos da arrogância, a interação família real, grupo evolutivo, o antagonismo, finesse evolutiva e autodissimulação, o binômio antepassado de si mesmo e personalidade consecutiva, e convidar todos aqueles que querem estudar mais para ter esses traços ainda arcaicos da nossa personalidade, esses ainda instintuais, né, distintos que a gente ainda tem, que caracterizam os traços monárquicos, aqueles que querem aprofundar mais nesses estudos, que venham estudar com a gente nesse curso. Obrigado. Professor Jarbas, eu, a professora Fabiane Carvalho, professora Cristina Aracaque, professor Pedro, a Milena Mascarenhas e a Laura Sanches serão professores nesse curso. Então, nós estamos convidando todos no período de 20, 21 e 22 de janeiro, aqui no CAEC. Quem quiser maiores informações, o telefone do CAEC é 3525-2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui para divulgar, junto com a Sandra, o curso Desperticidade, que vai acontecer de 29 a 31 de dezembro, agora este ano. Quinta-feira, começa às 17h30 e vai até sábado à tarde. Uma frasezinha para a gente pensar em relação a esse curso, né, e a desperticidade, se a gente já admite a possibilidade de atingir a desperticidade ainda nesta vida. Então, o objetivo desse curso é a gente trabalhar um pouco com essas questões. A gente vai trabalhar com alguns campos, debatendo verbetes relativos à desperticidade. E também é um curso de campo. Então, tem 3 campos energéticos que vão trabalhar questões de desbloqueio encefálico, expansão energética. Nós vamos ter o energoduto interassistencial. E são 3 EPICONs. O Moacir Gonçalves, a Cristina Aracaque e a Marina Tomás. Estão todos convidados e as vagas são limitadas. Aguardamos. Pode falar. Não, é basicamente isso. Nós gostaríamos de lembrar que as vagas são limitadas e, excepcionalmente, esse curso vai acontecer no salão da OIC. Então, para que vocês possam também aproveitar essa oportunidade. Obrigada. Boa tarde a todos. Apenas gostaríamos de lembrar para as pessoas que estão fora de Foz e que gostariam de fazer sua inscrição no curso Dupla Evolutiva na Prática do dia 11 de fevereiro e no curso para Ecologia e para Tecnologia do dia 12 de fevereiro com os professores Wagner Alegretti e Nancy Trivelato, que podem se comunicar com brasil@iacworld.org para que possam fazer sua inscrição mesmo não estando em Foz do Iguaçu. Obrigada. Para amanhã, o verbete eleito é Mega Preparação, a especialidade Autopriorologia. Obrigado pela sua presença e até amanhã.